a Deus. Pai do Senhor, gente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abra comigo Efésios 2, 22. Efésios 2, 22. Aleluia. Está escrito ali na tela também. Você que não achou, acompanha ali, em nome de Jesus. No qual também vós juntamente sois edificados. Sois edificados para a morada de Deus no Espírito. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Se assenta aplaudindo a Jesus. Louvado seja o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso amigo Espírito Santo por essa tão preciosa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, mas também estou muito pressionado. Eu sei que aquilo que o Senhor tem pode ser um divisor de águas na sua vida aqui essa noite. Por esses dias o Espírito Santo tem falado comigo e me dito que mais do que receber, nós temos que entender a palavra. Mais do que receber, nós temos que entender a palavra. Porque no momento onde tudo acontece, onde a graça, a unção vem, muitos de nós recebemos a palavra. Mas a parábola do semeador, Jesus disse que não é quem recebe a palavra que frutifica, mas é quem entende a palavra, absorve a palavra. Então, mais do que receber, nós temos que entender. A palavra é uma, a semente é uma, mas são vários tipos de terra. Terra fértil, terra espinhosa, terra pedregosa, e aquela terra onde a semente nem chega a cair no solo, fica à beira do caminho. E Jesus disse que quando uma pessoa recebe a palavra e não entende a palavra, o maligno vem e rouba a palavra. Então, a minha oração aqui essa noite é que vocês entendam a palavra. Não só receba, mas entenda a palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe, bispo, pastora, nossa líder Roberta. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Em nome de Jesus. Irmãos, eu estava pedindo um direcionamento claro do Espírito Santo acerca do que Ele desejava falar com a gente aqui essa noite. E antes de entrar na palavra, mas já pregando, Ele abriu a minha mente acerca do jeito que Jesus ministrava. O jeito que Jesus ministrava era um jeito muito simples. O grego, para que você, caso você não saiba, era o grego koiné, que era o grego da rua. Então ele falava a linguagem dos caras, para a gente entender aqui. E isso é poderoso porque a gente coloca Jesus, Ele é soberano sobre tudo e todos, mas Jesus como homem num nível inalcançável. Mas se realmente fosse como nós pensamos, a gente poderia anular o que Ele disse. O que? Aprender de mim. Se Ele está pedindo para a gente aprender dEle, em outras palavras, Ele está dizendo para a gente, seja mais simples. Porque a simplicidade, ela não é rasa. Existe simplicidade rasa, mas Jesus ele era tão simples, mas também ele era profundo. Em outras palavras, ele não era raso. Então, eu quero usar alguns exemplos aqui para a gente entender a palavra aqui essa noite acerca do nosso dia a dia. Primeiro, o tema é o alimento que edifica. Um edifício ele é composto por cobertura, por estrutura e por fundamento. Um edifício
ele é composto por fundamento, estrutura e cobertura. E quem quer receber algo grande da parte de Deus? Quem quer acessar uma profundidade que ninguém da tua casa ainda acessou? Nós queremos isso. Só que tanto para receber algo grande, tanto para receber algo imenso da parte do Espírito Santo, quanto também para acessar uma profundidade que ninguém nunca foi, é necessário duas coisas. Você nunca vai ver um mergulhador profissional acessar uma profundidade muito profunda no mar, sem que ele esteja revestido por uma armadura, sem que ele tenha um traje específico para acessar aquela profundidade, porque a pressão do mar é tão grande, que se não houver um preparo, se não houver um revestimento, ele explode. Agora, tanto também para algo muito grande ser construído, não se pode ter um fundamento fraco, não se pode ter uma estrutura pequena. Então, tanto para a gente acessar uma profundidade, quanto para recebermos algo grande da parte de Deus, primeiro, precisamos estar revestidos. E Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos revestiria de poder. E tanto para acessar a profundidade, quanto para receber algo grande, a Bíblia nos mostra que Jesus, Ele é o único fundamento. Então, se nós queremos acessar uma profundidade ou receber algo grande da parte do Espírito Santo, não ser mais comuns, não ser mais crente que vem no automático, crente que acha que Jesus, tudo que Ele tem, como foi dito pelo Ian, é vir, sentar e ir embora. Não é só isso, é muito além. Só que por que muitos de nós não temos coragem de acessar essa profundidade? Porque para acessar uma profundidade específica no rio do Espírito, é necessário abrir mão de muita coisa. Pedro, para andar sobre as águas, teve que sair do barco e pisar no lugar onde, além de Jesus, ninguém havia pisado. Ele faz o convite: buscai-me-eis e me achareis, batei, bater e abrir-se-vos-á, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então, o convite está feito. Nunca se esqueça disso, que o nível de unção, de graça, de glória e de autoridade que nós vamos andar, não é Deus que determina. Preciso repetir isso aqui. Talvez você veja a pastora sendo usada violentamente pelo Espírito Santo e diz: Deus escolheu ela para ser usada daquela maneira. Eu te garanto que não é. Eu te garanto que o nível de unção somos nós que determinamos. Só que a unção, ela tem um preço. E eu louvo a Deus por um amigo que me ensinou isso, que a salvação, ela não te custa nada. Nada. Não te custa nada. Mas você seguir a Jesus, levar a sua cruz, morrer para fazer com que Ele viva em você, vai te custar tudo. Então não vem com essa: ah, Senhor, me dá, mas você está disposto a pagar o preço? Então, a salvação é pela graça, favor e merecido. Só que o reino não. O reino não. O reino de Deus, ele é tomado a... Se não tivesse que ter algum dedo da gente envolvido nisso, ele não diria, Paulo não diria que nós somos cooperadores. O cooperador, ele coopera, ele trabalha junto. Então, ao mesmo tempo que você pode fazer algo sozinho, você não pode. É paradoxal. Porque ele diz, você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que achar. Só que ao mesmo tempo que ele diz isso, está escrito que sem mim nada podeis fazer. Então, o Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, ele precisa esclarecer algumas coisas. Então, se nós queremos viver o que ninguém nunca viveu, como diz a pastora Gi, precisamos parar de fazer o que sempre fazemos. E o Espírito Santo é um vento. É imprevisível.
ninguém consegue, ninguém consegue prever o vento. Ninguém pode dominar esse vento que é o Espírito Santo. Esse vento é tão poderoso que ele te faz respirar inconscientemente. Mesmo sem você ter a consciência, você respira, porque lá no Éden, o Pai soprou esse vento dentro das narinas do homem. Esse vento é imprevisível. Salomão diz que o vento, ele vai até X lugar do globo da terra. Depois ele volta, faz a curva e vai fazendo esse processo. Aí o Espírito Santo me disse que homens e mulheres que nasceram de novo, Jesus também falou que é guiado, que são como o vento, e ninguém sabe para onde vai e ninguém sabe para onde vem. E como é que Salomão explicou? Não é que ele explicou o trajeto, o caminho do vento, mas ele queria nos mostrar que o caminho que o vento faz no globo da terra forma uma aliança. É Deus dizendo: se você não tem aliança, você não nasceu de novo. Se você não caminha em aliança, você não passa pelos mesmos lugares. E consequentemente você foge de lugares que eu já mandei você parar, corrigir aquilo que está torto e continuar o caminho do vento como faz uma aliança. Glória a Deus. Então, aquele que é nascido de Deus é como o vento. Ninguém sabe para onde vai e ninguém sabe de onde vem. A única possível explicação que nós temos acerca do vento do Espírito é que ele faz um caminho de uma aliança. Homens e mulheres de Deus, jovens, senhores e senhoras, crianças que são do Espírito, não só têm o Espírito, mas que são do Espírito, andam em aliança. O que é andar em aliança? Como foi falado aqui ontem acerca do casamento, a aliança ela não tem uma emenda, e por não ter uma emenda, você vai passar pelos mesmos lugares sempre. E é sempre que você passa por um lugar, que você vai ver que há uma necessidade, e continua caminhando em aliança, chega o momento que você vai se deparar com aquele mesmo lugar. Você vai se deparar com aquela mesma fragilidade, com aquela mesma lacuna, com aquela mesma situação que precisa ser mudada. E eu preciso dizer isso, que quando nós olhamos para aquilo que Jesus falou acerca que a vontade dele, o alimento dele era fazer a vontade do Pai, eu preciso trazer um exemplo muito prático, muito simples aqui para a gente entender. Jesus, quando veio para a terra, ele veio com um propósito. Amém? Amém? Ele veio com um propósito. Só que tem muitos de nós que estamos caminhando, só que não temos clareza do propósito da nossa vida. Tem muitos de nós que só estamos sobrevivendo, mas não estamos vivendo. E o Espírito Santo, coloca aquele lá, em nome de Jesus. O Espírito Santo, quando entrou no ventre de Maria, plantou a semente que era Jesus. Antes mesmo de Jesus nascer, já havia um propósito estabelecido. Já havia um caminho a ser trilhado, já havia um alvo a ser atingido. Só que tem muitos de nós que não sabemos qual foi o propósito que Deus nos separou para cumprir, qual foi o alvo que Deus nos separou para atingir. Só que repita comigo: eu não devo. Mais forte: eu não devo buscar o propósito da minha vida, mas eu devo buscar o propósito de Deus. Porque dentro do propósito de Deus está o propósito da sua vida. Dentro do propósito de Deus está o propósito da nossa vida. Aleluia. E o Espírito Santo, Jesus, o Pai, nosso Deus maravilhoso, quando fez o que fez, Ele não nos chamou com uma santa, soberana vocação, para que a gente simplesmente existisse. Não.
Mas tem coisas que o Espírito Santo fala, tem coisas que Deus nos dá um toque, nos dá um sinal, que não é em coisas grandes. Porque não existe nada grande que foi construído com coisas grandes, mas coisas grandes foram construídas por coisas pequenas. Não adianta a gente querer construir algo grande se nós não construímos ainda aquilo que é pequeno. Só que a pergunta é: sobre o que nós estamos construindo? Sobre o que nós estamos construindo? Para quem nós estamos construindo? Por que nós estamos construindo? Para onde estamos construindo? Porque a Torre de Babel foi construída com um propósito. Qual? Nós queremos chegar até lá. Não era algo ruim querer Deus. Só que nós nunca vamos conseguir o Senhor da nossa maneira. Nós nunca vamos conseguir o Senhor com o nosso esforço, com a nossa capacidade. O mar, ou melhor, o barco, o remo, a experiência pode até ser nossa. Mas quem ainda governa as ondas do mar e a força do mar é aquele que criou todas as coisas. Então, o barco pode ser teu, o remo pode ser teu, a experiência pode ser tua, só que o mar ainda continua sendo do Senhor. E já que Ele não nos chamou para viver algo superficial, algo raso, algo, né? Nós temos um propósito. Existe o propósito de Deus coletivo, a salvação. Só que também existe o propósito individual de Deus para cada um. E só é possível conhecer o propósito do Senhor se estivermos perto dEle. Não tem como você ter clareza dos detalhes da face de alguém. E para quem você tem intimidade, tem horas que você não precisa falar, somente estar perto e olhar, você entende o que a pessoa está dizendo. E com Jesus é desse mesmo jeito. Davi, ele escreveu um salmo dizendo assim: beijai o filho. Você não beija ninguém de longe, você beija alguém que está perto. Beijai o filho para que ele não se ire. Então, a forma da ira de Deus não recair sobre nós pela falta de empenho, pela falta de entrega, pela falta de posicionamento, a chave é intimidade. Porque você não beija ninguém que você não é íntimo. Mas para você beijar uma pessoa, seja no rosto, seja para quem é casado na boca, seja para quem você tem respeito e admiração na testa, você tem que estar perto dessa pessoa. Então, tem um detalhe muito poderoso, porque não diz que é o filho que tem que vir até a gente, porque ele já veio, ele abriu o caminho, glória. Tudo que precisava fazer ele já fez, o véu se rasgou, o caminho foi aberto para a gente acessar a doce presença, gloriosa presença do Pai. Então ele já abriu o caminho. Se o caminho já está aberto, significa que a gente tem que entrar. Hebreus diz que nós devemos chegar com confiança, com ousadia diante do trono da graça. Diante do trono da graça. Então, a chave, o código, a senha, para que a ira do Senhor não recaia sobre nós, pela gente não ter concluído o propósito aqui, é a intimidade. Beijai o filho para que ele não se ire. E o propósito de Deus, o propósito da sua vida está dentro do propósito de Deus. Consequentemente, nós temos que entender que para Ele fazer o que Ele quer fazer, seja em nós e seja através de nós, é necessário uma estrutura. E o Espírito Santo me mostrou, Pastor Diego, aqui tem dois, um perto do outro, mas eu falei com os dois, em nome de Jesus, que uma casa, ela é constituída por fundamento, estrutura e cobertura. E ele me mostrou que na palavra nós temos uma pessoa que é um fundamento. Nós temos uma pessoa também que é um construtor. E nós temos uma pessoa que nos dá cobertura também. Se isso não estiver muito claro dentro de você, vai se cumprir o que está escrito no Salmo 127.
que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Então, volta ao ponto inicial. Ao mesmo tempo que você tem que fazer alguma coisa, você não pode fazer sozinho essa coisa que você precisa fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, a graça ela está intrínseca nesse ambiente, onde Ele pede para fazermos algo, só que nós não temos a condição, a capacidade, a bagagem, a estrutura, a maturidade, a experiência necessária para fazer aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Só que é quando a gente entra no propósito que tudo aquilo que nós não temos, é acrescentado na nossa vida. Então, no texto que nós lemos, Efésios 2, 22, está escrito que nós somos um edifício. Nós estamos sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, um edifício, ele tem fundamento, estrutura e cobertura. O fundamento é simples. Cristo é o fundamento. 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Glória a Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2:22. Efésios 2:22. Efésios 2:22. Perdão, 20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Mateus 16:16 NVI. Mateus 16:16 na NVI. Glória a Deus. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus 17. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Próximo. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Glória a Deus. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá. Não é será, é terá. Porque se começasse aqui, seria mérito nosso. Mas tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que se acabar aqui na terra terá se acabado primeiro no reino do Espírito. Então, a revelação que Pedro tem não é sobre ele que a igreja seria edificada, mas Jesus disse sobre esta pedra. Qual pedra? O próprio Cristo. A revelação que Pedro teve do próprio Cristo. Cristo é a pedra, Cristo é o fundamento, Cristo é tudo em todos, tudo para todos. Cristo é tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Coloca teu Isaías 28, glória a Deus. Isaías 28:16 na NVI também. Isaías 28:16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já provada ou experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Glória. Então Cristo é a base desse fundamento. Glória a Deus. Cristo é a base desse fundamento. Se Cristo não for o nosso fundamento, acontece o que aconteceu em Mateus 7, 24, 25. Aleluia. Mateus 7. Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Então, a maneira de nós fazermos com que Cristo seja o nosso fundamento
é praticando tudo que ouvimos. E ontem, quem estava no encontro de casais aqui ontem, levante a mão. Aleluia. Quando eu estava lá atrás, o Espírito Santo me disse: filho, foi liberada muita coisa, muita palavra. Só que tem um porém. Se não for colocado em prática tudo que foi liberado, quando vir os rios, a chuva, a tempestade, o furacão, a casa irá cair. Então, Cristo é o nosso fundamento. 1 Pedro 2, 6 ao 7. 1 Pedro 2, 6 ao 7. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então eu precisava trazer para vocês aqui que Cristo é o fundamento. Agora, o que Cristo tem que fazer para que Ele realmente seja o nosso fundamento? E Cristo, Ele faz algumas coisas dentro de nós, para que nós venhamos ter claramente Cristo como fundamento. A primeira coisa que um homem que está trabalhando numa obra faz para iniciar a fundamentação, ele vai sondar o solo. Quando ele sonda aquele solo, ele vê se o solo é raso, se o solo é de areia, se o solo é profundo ou se o solo é de pedra. Isso aqui não está na Bíblia. Se você pesquisar, você vai achar. É as mesmas palavras, as mesmas terras usadas na palavra do semeador. Então, a primeira coisa que Cristo faz para construir esse edifício é sondar o solo. Depois que ele sonda o solo, ele tem um diagnóstico: quanto tempo pode durar aquela obra, o que ele vai ter que fazer, quais tipos de ferramenta ele vai ter que usar para preparar aquele solo para aprofundar. Segunda coisa, ele vai limpar o solo. Quando ele começa a limpar o solo, tem pedra grande, pedra pequena, tem vidro, tem bicho, tem tudo que você imaginar num solo onde não tem um edifício plantado. E quando ele nivela, ele arranca tudo que é para arrancar, ele vai, depois que ele faz a limpeza, ele vai nivelar o solo. Porque o plano de Deus é plano. O plano do Senhor é plano. Quem pegou isso aqui? Aleluia. O plano de Deus é plano. Só não é plano quando a gente decide fazer o que nós não devemos fazer. Aí ele vai ter que recalcular a rota. E quando ele recalcula a rota, é aí que a gente vai passar por lugares que não estava programado no plano original da gente passar. Mas ainda assim, eu tenho uma boa notícia: você vai chegar aonde ele disse que você vai chegar. Então, depois que ele sondou o solo, fez a limpeza, fez o nivelamento, agora ele vai marcar. Ele vai fazer a marcação da fundação, o gabarito. Ele vai construir sobre aquela marcação. E para que nós venhamos ser realmente um escravo de Cristo, como Paulo diz, um escravo que foi libertado, glória, nós precisamos ter marca, porque Paulo diz que eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, e é sobre essas marcas que ele tinha autoridade para trazer através do Espírito o fundamento que nós temos hoje, que é a palavra. Então é necessário marcas. Sem marcas não tem como nós termos autoridade para falar acerca de qualquer assunto. Nós precisamos ser marcados. Isaías precisou ter um toque. Paulo precisou cair do cavalo. Jesus precisou morrer na cruz. Fora, enfim. Então, as marcas é o gabarito que dará a estrutura do fundamento que é Cristo em nossas vidas. Depois disso, ele vai escavar as valas. Aí ele vai abrir espaço onde não tem. Porque quando ele decide abrir espaço onde não tem, esse chão não tem espaço para ser escavado. Mas se a gente trazer aqui uma britadeira que fala, né? Que bagaça com tudo aqui, vai abrir um espaço. Só que para abrir esse espaço é necessário tirar, não acrescentar,
Porque a gente está muito preocupado em acrescentar. Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer mais aquilo. Só que para receber o fundamento que é Cristo é necessário tirar, não colocar. Em outras palavras, tirar os excessos e focar naquilo que nós temos que fazer. Coisas grandes são construídas por coisas pequenas. Então, mais do que incrementar, acrescentar hábitos no nosso dia a dia, rotinas e etc., nós temos que tirar, para que Cristo venha ter espaço para ser um fundamento. Depois, Ele vai colocar uma armadura de ferro. Jeremias capítulo 1, versículo 18, se eu não me engano. Eu sei que está na Bíblia. Aleluia. Hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra. A coluna, ela é a estrutura que nós precisamos. Eu acredito que quando Deus foi criar Adão, a primeira coisa que Deus fez foi criar a coluna vertebral, porque Deus não faz nada sem estrutura. Glória! Deus não faz nada sem estrutura. Então, a primeira coisa, na verdade, a quinta coisa que nós temos que entender é que Ele vai nos fazer ter uma coluna, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos um edifício, só que esse edifício não é construído de qualquer maneira, e eu preciso fazer você entender isso aqui, porque quando nós estamos no cronos humano, passado, presente e futuro, algumas coisas demoram a acontecer, mas quando a chave vira e nós entramos no tempo de Deus, no kairós de Deus, o tempo perfeito, o tempo pleno, o tempo exato de Deus, aquilo que demoraria anos para acontecer, acontece em pouco tempo, através do aceleramento do Espírito. Glória a Deus. Então, a sexta coisa que Cristo, como o fundamentador, faz é derramar o concreto. O concreto é aquilo que vai trazer solidez, é aquilo que vai trazer uma estrutura, é aquilo que vai dar segurança para que aquele futuro edifício não caia. E o concreto não é leve, é pesado. Quanto maior a quantidade de concreto, quanto maior o nível de firmeza que você tem em Deus, maior vai ser o peso, porque não tem como você carregar algo grande sem que na sua estrutura tenha algo sólido te sustentando. E a sétima coisa, Ele vai gerar uma impermeabilização naquela base. Porque quando vinha aquilo que, se uma casa estiver fundamentada na areia, quando vinha aquilo que a chuva, a tempestade vai cair. Mas quando Ele blinda o fundamento daquele futuro edifício, é aí que vem os rios, vem a chuva, vem as ondas, e a água não vai conseguir penetrar o fundamento. Eu quero declarar no nome de Jesus aqui essa noite, que o Espírito Santo, o nosso amado Jesus, está acessando hoje o teu fundamento. Aquilo que te abalava não vai te abalar mais. Aquilo que te trazia medo não vai te trazer medo. É daqui para a eternidade, é daqui para frente. Nós não podemos olhar para trás. É Deus dizendo, as ondas que fazia você ir para um lado, ir para o outro, nessa noite o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Senhor da Glória, como diz Paulo, está trazendo um sustento, uma blindagem no teu fundamento, e o nome dele será glorificado. Quem crê nessa palavra? Então Jesus é o fundamento. Só que, como Ele não faz nada sozinho, a soma, a matemática da Trindade não encaixa na cabeça de ninguém. Porque 1 mais 1 quanto é? Só que com Deus diferente, 1 mais 1 é 1. Então, como Ele não faz nada sozinho, Ele faz o papel dele de fundamentar, como pedra. E agora aparece o Espírito Santo, aquele que constrói. Joga para mim Efésios 21, 22, que é o que nós lemos. Efésios 2,
21, 22. Efésios 2, eu vou ler aqui. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário do Senhor. Nele vocês também estão sendo, processo, não está terminado, sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo Espírito. 1 Coríntios 3, do 9 ao 10. 1 Coríntios 3, do 9 ao 10. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavroura de Deus e edifício de Deus. Versículo 16. Aleluia. Perdão, 10, pulei. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, Paulo, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Versículo 16. Aleluia, versículo 16. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Aleluia. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Então, o Espírito Santo é o construtor, e nós temos que ver bem como nós estamos construindo. Porque se a vontade de Deus é o alimento que nós precisamos para estar de pé, a palavra do Senhor é aquilo que nós temos que ter como base. O Espírito Santo tem que ser aquele que nos dá estrutura. Glória a Deus. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Quem ama a palavra? Quem ama a palavra aqui? Quem ama a palavra de Deus? Aleluia! Assim todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, glória, segundo a imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o construtor, o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo é quem nos transforma de glória em glória. Se você acha que essa guerra que você está vencendo é o final, não, tem uma glória maior, uma guerra maior, mas através disso nós seremos transformados de glória em glória, através do Espírito Santo, aleluia. Então o Espírito Santo é aquele que nos está edificando, é aquele que nos está edificando, glória a Deus. Gálatas 5:22, Gálatas 5:22, está escrito assim: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, próximo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então essas coisas, elas são manifestas primeiro do lado de dentro. Se nós temos Cristo como fundamento, o Espírito Santo irá nos edificar e consequentemente fazer com que nós produzamos esse fruto. E tem gente que acha que está sendo transformada pelo lado de dentro. E eu preciso falar isso aqui. Porque tem gente que dá muito resultado, mas não dá fruto. Na empresa talvez esteja tudo fluindo, tudo dando certo. Aí você pensa, estou dando fruto. Não, você está dando resultado. Talvez no ministério você esteja enganado também. Eu vim em todos os cultos, eu estou nas orações, eu sou da intercessão, eu sou da sonoplastia, eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou líder, mas há uma diferença, irmãos, porque os frutos os homens até podem ver, mas quem contempla a profundidade do fruto que produzimos através do Espírito é o nosso Pai. Repita comigo: eu não tenho que somente dar resultado, eu tenho que dar fruto. E o Espírito Santo é esse que nos constrói. Romanos 8, versículo 11, na versão ARC, por favor. Romanos 8, 11, na versão ARC, por favor.
Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos, irmão, eu vou continuar, mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Irmão, que glória. A gente não tem dimensão disso. O Espírito que levantou Jesus dentre os mortos não habita na jumenta, habita dentro de mim e de você. Não é qualquer coisa, irmãos, é aquele que ressuscitou o Rei da Glória, é aquele que ressuscitou o Todo-Poderoso, é aquele que fez levantar dentre os mortos o nosso Senhor. Ele habita dentro de mim e de você. Irmãos, o Espírito Santo é um barril de pólvora. Quando você eleva um pouquinho somente, glória, o nível da temperatura, quando você só solta a faísca, aquela glória que está toda acumulada dentro de você, vai vir para fora. E eu quero lembrar você, quando um milho de pipoca vem para fora, ninguém mais consegue colocar ele para dentro. É Deus dizendo, se você elevar o nível, se você aumentar o nível da entrega, se você aumentar o nível da comunhão comigo, eu vou fazer você explodir. E não vai ter demônio, não vai ter nada que vai fazer com que você venha de volta para dentro. Aleluia. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se não está afirmando, Paulo está fazendo uma suposição. Se aquele Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele mesmo Espírito, ele vos vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em que vós habita. Então nós somos morada do Espírito Santo, ou para alguns talvez não, mas em nome de Jesus, se caso você tenha dúvida, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai que Ele vai te revelar. Então o Espírito Santo é o construtor. A obra que Ele produz na gente é a obra da santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem a santificação nós não vamos entrar na glória. E a santificação é um processo contínuo, não é num estralar de dedos. Quando você acha que você já está pronto, aí vem o Espírito com um espelho que só Ele tem e coloca diante das nossas faces e fala, você não é como você pensava que era. Você não tem o que você imaginava que tinha. Você não é aquilo que você pensava que é. Mas eu estou aqui para te ajudar nessa fraqueza. Então o Espírito Santo, Cristo é o fundamento, o Espírito Santo é o construtor. E terceiro, o Pai é aquele que dá a cobertura. É aquele que dá o amor, aquele que dá a proteção. Uma casa, ela é fundamentada num fundamento, construída e coberta. O fundamento é Cristo, o construtor é o Espírito e a cobertura é o Pai. Estou trazendo um exemplo muito. Quem mora numa casa aqui, levante a mão. Vocês moram na rua? Estou zoando, gente. Quem mora numa casa, levante a mão. Glória a Deus. Eita, ó. Jesus da casa, assim, ó. E uma casa é algo simples. Mas teve um dia que eu parei, o Espírito falou assim, olha a casa. Ela é construída num fundamento. Eu sou o fundamento, Cristo é o fundamento. Eu construo você. E eu te cubro também. Pai, Filho e Espírito. 3 em 1. O Pai é a cobertura. Salmo 91, do 1 ao 4. Salmo 91, do 1 ao 4. Diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. Então só tem esses benefícios para aquele que habita, não é para aquele que passa, é para aquele que habita. E você não habita no lugar que você não deseja ficar nesse lugar. Mas tem muita gente que vê Deus como um momento, por isso que não habita e não tem cobertura. A casa está aberta e a chuva ela cai dentro da casa. Salmo 32, versículo 7. Salmo 32, verso 7. Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia.
Tu me cinges de alegres cantos de livramento. O Espírito Santo está nos dizendo aqui essa noite que se a gente tiver Cristo como fundamento, Ele como construtor, o Pai irá nos cobrir debaixo das asas dEle. Diante do tempo da angústia, o Senhor, nosso Pai, fará, nos revestirá de alegres cânticos de livramento. Oh, Menegev Achai. Cânticos de livramento, irmão, não é um cântico que você não. Cânticos de livramento é no meio da guerra, é no meio da fornalha, é no meio da cova, é no meio do mar vermelho. Cânticos de livramento não são cânticos de bonança. Mas através desses cânticos, o Senhor se encarrega de fazer com que a gente não habite naquele lugar de angústia, mas só passe. Salmo 121, versículos 5 e 7, provando que Deus, o nosso Pai, é a nossa cobertura. Salmo 121, versículos 5 ao 7. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua. O Senhor é a tua. Então só faz sombra quem está por cima. Então o nosso Pai está por cima de nós. Se Cristo é o fundamento, o Espírito construtor e o Pai a cobertura. Continua, versículo 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Glória a Deus. Verso 7, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Deuteronômio 33, versículo 27, NVI. Deuteronômio 33, versículo 27, NVI. Assim está escrita a palavra do Senhor: o Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo, eu e você, os braços eternos estão abaixo de nós. Ele expulsará os inimigos da tua presença, dizendo: não é eu que vou falar, é você. Não é a gente que vai mandar bater em retirada, mas a autoridade dos braços do Eterno nos dará autoridade para dizer: bata em retirada, em nome de Jesus. Aleluia. Então, se nós temos o Pai como refúgio, Isaías 25, versículo 4, estou acabando. Isaías 25, versículo 4, assim está escrito: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado na sua aflição, e abrigo contra a tempestade, e sombra contra o calor, e sombra contra o calor. O Pai é a nossa cobertura. Mas você não prova de uma cobertura de uma casa estando fora da casa. Você prova do telhado da casa, dos benefícios da cobertura, estando dentro da casa. E o Pai, quando nós falamos de cobertura, nós falamos de amor e de afeto. Isaías 43, versículo 1. Na arque, por favor. Isaías 43, versículo 1. Assim está escrito a palavra do Senhor. Isaías 43, versículo 1. Mas agora assim te diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel. A intimidade disso aqui: não temas, porque eu te ramei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, vai até o 13, tá? E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a profecia está sendo liberada, a palavra está aberta. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia serva por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Aleluia. Direi ao norte: dá, palavra de provisão. Direi ao norte: dá, e ao sul não retenhas. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse? Ele vai dar ordem para aquilo que é teu vir para a palma da tua mão.
aquilo que está liberado desde a fundação do mundo, o Senhor dará ordem para trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas da extremidade da terra, aleluia, e todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem ouvidos, os surdos que tem ouvido, o povo cego que tem olhos, e os surdos que tem ouvidos. Próximo, até o 13, varão, Pedro, até o 13. Não, varão, volta, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus, gente? Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas, para que se justifique, para que se ouça e para que se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Glória, e eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. O Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Verso 14, glória. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia. Foi ele que foi lá naquele beco, foi ele que foi lá naquela viela, foi ele que foi lá naquele motel, foi ele que foi lá naquele... O Espírito Santo, nessa noite, está nos trazendo a memória, aonde é que ele precisou entrar para te tirar, aonde foi que ele tocou para te tirar do lodo do pecado. O Espírito Santo está dizendo assim: se você está passando por esse momento e não consegue ver saída, lembra que naquele dia, naquela noite, o mar que estava fechado, eu abri diante de você. Você não molhou os seus pés, e aqueles demônios que te acompanhavam, eu fiz o meu mar cair sobre eles, e nunca mais você os viu. Lembra-te de onde ele te tirou. Traga à memória o que te faz dar esperança. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então, Jesus é o fundamento, o Espírito Santo é o construtor, o Pai é a cobertura. Agora, para que ele faz tudo isso? Coloca o versículo 18, por favor, para que nós venhamos ter como base em nossas vidas essa palavra. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. 19. Eis que eu farei. Aleluia. Eis que eu farei. Coloca na NVI, Pedro, NVI. Eis que eu farei. Ah, Jesus. Na NVI, varão, NVI. Glória a Deus. Eis que farei. Eis que farei. Eis que farei. Aleluia. Eis que farei. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Não sei o que estou dizendo, é o Senhor. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vejam, o Senhor não está dizendo que vai acontecer há muito tempo, não. Está prestes a acontecer. Não se lembre das coisas. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Espírito Santo irá te surpreender neste ano.
Não será mais um ano que você ficará remoendo situações do teu passado. Toda a estrutura, todo o edifício, tudo aquilo que Ele está fazendo dentro de você, você poderá olhar, bater no peito e dizer: Ele realmente fez uma coisa nova. Eu não me lembro daquilo que passou, eu não considero, porque o Senhor irá te surpreender. Eu quero declarar que o Espírito Santo está dizendo na minha boca essa noite: se você preparar o caminho pela porta, Ele vem pela janela. Se você preparar o caminho pela janela, Ele vem pelo telhado. Se você preparar o caminho do telhado, Ele atravessa a parede e diz: Pai, seja convosco. Assim diz o Senhor. Aleluia. Então Ele faz tudo isso para que nós venhamos ter a estrutura para suportar a coisa nova. Porque, para a gente encerrar, João 4:32. João 4:32. Ele, porém, Jesus lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então esse algo para comer era algo que só Ele tinha, mas Ele recebeu a estrutura para acessar essa profundidade como homem. Então, suporte aquilo que Ele está promovendo dentro de você. Suporte. Não tire os olhos de Jesus. Não olhe para as águas que estão debaixo dos seus pés. Permaneça com os olhos fitos em Jesus, porque Ele sabe como trabalha. Amém? Você aplauda o nome do Senhor. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Que ouviu essa palavra e a obra talvez na sua vida esteja inacabada. Tem alguém no nosso meio que parou no meio do caminho, decidiu abrir mão da gloriosa obra que Ele estava fazendo dentro de você? Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que não conhece Jesus aqui no nosso meio, que nunca confessou Ele como único e suficiente Salvador? Tem alguém? Não tem ninguém? Todos salvos, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória, amém? Posso ouvir um glória a Deus, amém? Quem recebeu esta palavra? Jesus Cristo, fundamento.